Olá, bom dia amigos, bom dia meninas, meninos, mais uma vez aqui com a nossa live. Hoje vamos falar mais uma vez sobre os homens de Deus e hoje temos um homem muito especial que é o Eliseu, o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu foi um grande homem de Deus e ele trabalhou, né, muito para os projetos de Deus. Ele trabalhou muito por aquilo que Deus queria como profeta, como sucessor de Elias, né? Ele aprendeu com Elias tudo aquilo que seria o seu ministério. Inclusive, a única coisa que ele pediu a Elias, a porção dobrada, ele queria ser igual a Elias, e Elias fala: dura coisa você pediu ao Senhor. É dura coisa você pediu ao Senhor. Então, muitas vezes nós queremos algo, mas temos que pagar um grande preço, né? Temos que pagar um grande preço por aquilo que nós queremos, porque não é fácil, né? Não é fácil ter a bênção do Senhor, não é fácil conservar a bênção do Senhor, não é fácil viver na disposição do Senhor, para que o Senhor faça de nós aquilo que Ele quer, um grande profeta, um grande pregador, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. A história é grande, é muita coisa, então jamais conseguiríamos falar nem um dia inteiro, ainda mais em 10 minutos, né, essa live sobre Eliseu e sobre muitos outros servos e servas de Deus. Lembrando que o homem principal da nossa live é Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e morreu por você pelos nossos pecados, né? Lembrando do capítulo 3, versículo 16 do livro de João, do Evangelho de João, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Eliseu foi o servo pessoal, né? Ele era o pessoal, ele era a sombra quase de Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava. Um jovem, né? Um jovem promissor, provavelmente rico, né? Um jovem rico que deixou a riqueza, que abriu mão das suas posses para servir a Deus, né? Então, muitas vezes a gente acha que muitos jovens não são capazes de servir a Deus, muitos jovens ricos não são capazes de servir a Deus. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer: muitos jovens se perdem na universidade. Mentira, muitos jovens se encontram na universidade, muitos jovens têm a oportunidade de falar de Jesus na universidade. Nós temos que olhar para as coisas boas da vida e não para as coisas más da vida, né? Então, Eliseu assumiu, né, o papel ali, continuou, né, o ministério profético. Eliseu continuou o ministério profético do trabalho que Elias fez, né? Eliseu é lembrado como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Isso é a história maior de Elias e Eliseu, está em 2 Reis, e essa parte de lavar as mãos, né, 3:11, né, deitar a água sobre as mãos. Isso tem uma história profética só nesse versículo aí, né? O que é deitar a água, né? Purificar, levar água para que suas mãos limpas, né? Levantar as vossas mãos purificadas, glorificando o Senhor, né? Nessa ocasião ele predisse a vitória dos exércitos de Israel, de Judá e de Edom contra Moabe. Quando Elias estava próximo de partir, Eliseu lhe pediu por herança a porção dobrada do teu espírito. Olha quão dura coisa, pedir a porção dobrada do espírito de Elias, que Elias era tremendamente usado, e como tal pedido que expressa uma ligação com os direitos do filho, do primogênito, na lei da herança, porque Elias era como se fosse o pai, né? O pai de Eliseu. Então, em Deuteronômio 21:17 está assim: o profeta Eliseu estava desejando que lhe fosse concedido o privilégio de ser o principal sucessor de Elias como profeta em Israel. Ele não queria dinheiro, riqueza, não, ele queria a herança espiritual. E essa é a nossa maior herança, né? Nossa herança espiritual. Então, considerando o texto original hebraico, não há qualquer base escriturística para entendermos que o profeta Eliseu estava pedindo para ser 2 vezes mais poderoso do que Elias, como muitas pessoas acham, né? Ele simplesmente queria
poder, ele queria poder fazer aquilo que Elias fez, mas com orientação de Deus, como Deus queria, né? Mas Elias já tinha escolhido Eliseu como profeta, né? Já o tinha escolhido como profeta no seu próprio lugar. Então, quando Elias lhe respondeu que dura coisa pediste, ele se referia ao fato de que cabia somente a Deus entender ou não o pedido de Eliseu. Somente o Senhor que poderia fazer isso, né? Elias até poderia escolher, Elias poderia dar sua capa, Elias poderia dizer, fica com minha posição dobrada, mas somente Deus é que pode fazer isso. Isso não está nas mãos dos homens. Muitas vezes nós vamos à igreja e, olha, eu quero que aquela pessoa ore comigo, eu quero que aquela irmã ore comigo, eu quero que aquela irmã fale em profecia, mas a profecia vem de Deus, não vem do homem, a oração é do homem, mas a bênção vem de Deus. Eu já disse há pouco tempo, eu estava triste, estava mesmo para baixo, tinha uma criança comigo no meu carro, e eu estava assim, para quem que eu vou ligar? Todo mundo que eu pensei em ligar para pedir oração, naquele horário estava trabalhando, estava ocupado, e eu falei com aquela criança, você é capaz de fazer uma oração para mim? E ele, sim. E eu disse, então ora comigo, segura aqui na minha mão e ora. E aquela criança tinha 4 anos, 4 para 5 anos, ela orou com aquela simplicidade, com 2, 3 palavras, e eu recebi a minha bênção. Então a bênção não está no homem, a bênção está no Senhor. Então quando Elias respondeu, dura coisa pedisse, ele se referia ao fato de que cabia somente a Deus atender ou não esse pedido, né? Quando Elias foi levado ao céu, em um redemoinho, Eliseu exclamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Porque era o hábito, né? Quando nós tínhamos alguém superior a nós, quando nós tínhamos alguém que nós obedecíamos, que nós honrávamos, chamávamos de meu pai ou minha mãe. Os africanos, quando têm respeito por alguém, quando consideram alguém extremamente, eles chamam de mãe. Tem irmãos pastores lá na África, amigos meus pastores africanos, que às vezes mandam mensagem para mim, eles chamam-me mãe. E eu ficava assim, será que eu sou tão mais velha do que eles são? Tem um que eu sou um pouco mais velha do que ele. E eu fico assim, mãe, um dia eu perdi o pastor, porque o senhor fala mãe, eu sou tão nova ainda. E ele disse, não, irmã, porque você é missionária e nós respeitamos o seu ministério, o seu trabalho. Por isso aqui nós temos o hábito de chamar mãe. Eu achei isso incrível. E aqui também Eliseu chama Elias de pai, meu pai, carros de fogo, carros de Israel, carros de seus cavaleiros. Então a exclamação denota um tipo de respeito usado para uma pessoa de autoridade religiosa. Ou quando alguém te chamar de pai ou mãe, é porque é um respeito religioso, né? É um reconhecimento da parte de Eliseu de que Elias havia sido um verdadeiro fortaleza espiritual em Israel, né? No final do ministério profético de Eliseu, o rei Joás utilizou a mesma expressão para se referir a Eliseu. Olha a honra aí, hein? O rei utilizou a mesma expressão para se referir a Eliseu, está em 2 Reis 13, 14. A Bíblia nos diz que Eliseu ficou com o manto ou a capa utilizada por Elias, em 2 Reis 12, 13. E imediatamente após Elias ter sido levado ao céu, o ministério de Eliseu começou sendo continuidade ao ministério de Elias, né? Nós vamos falar algumas coisas, alguns registros que ocorreram depois da transladação de Elias com o ministério de Eliseu. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas é para os irmãos ficarem sabendo, né? Após a transladação de Elias, o poder de Deus foi imediatamente confirmado no ministério profético de Eliseu, com a realização de milagres, sendo a travessia miraculosa do Rio Jordão, as águas de Jericó que se tornaram saudáveis e a pronúncia do juízo de Deus contra os jovens que zombavam dele, os jovens que foram severamente punidos. Eliseu realmente recebeu a porção dobrada do ministério de Elias, né? Eliseu profetizou a vitória contra os moabitas. O profeta Eliseu ajudou uma viúva endividada, provendo azeite para ela milagrosamente. Tragam todas as vasilhas, vamos encher. E foi enchendo de azeite. Aquilo não parava, né? O azeite da botija nunca acabava, né? O profeta Eliseu profetizou o nascimento de um filho a uma mulher sulamita, né? Ele profetizou, a mulher teve um filho, né? Curou o leproso de Naamã no Rio Jordão. Instituiu o rei de Israel acerca dos planos dos sírios,
né, quando os sírios queriam cercar Samaria. Eliseu predisse a morte de Ben-Hadad, rei de Sírios, e conforme deveria ser, o profeta Eliseu enviou um jovem profeta para consagrar Jeú como rei de Israel em lugar de Jorão. Após Eliseu ter morrido, o morto que foi lançado, eu queria lembrar quem era, lembra? Eu não consegui lembrar, eu tinha ideia que era Eliseu, mas como não tinha certeza não disse. Então depois que Eliseu morreu, né, Eliseu foi sepultado, e deixa eu só ler para vocês verem. Após Eliseu ter morrido, um morto que foi lançado em sua sepultura ressuscitou ao tocar em seus ossos. Para vocês verem o poder tão grande que o Senhor concedeu a Eliseu. Ele tinha sido morto, tinha sido enterrado, passado algum tempo, um outro morto foi lançado na sua sepultura, porque naquela época não havia dono de sepultura, né? Então, quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. É uma maravilha, grandioso. Então, por isso que é bom pedir ao Senhor. Nós temos que ser ousados em pedir ao Senhor porção dobrada, porção dobrada. Eu quero. Se o Senhor vai te conceder ou não, não me interessa. Mas o importante é que o Senhor tenha uma bênção para cada um de nós. Seja ela pequena, seja ela grande, mas o Senhor tem. Então, Eliseu, ali em toda a sua ousadia, um jovem promíscuo, rico, podia ter tudo que quisesse, mas ele quis servir Elias, ele quis seguir Elias, ele jogava água nas mãos de Elias, ele ajudava Elias em todos os aspectos, e quando Elias foi arrebatado, ele disse: eu só quero a porção dobrada do seu espírito. E Elias diz: dura coisa pedir ao Senhor, porque muitas vezes nós queremos bênçãos, nós queremos ser missionários, pastores, obreiros. Irmãos, é muito difícil, não é fácil. Eu sou missionária aqui em Porto Santo, eu tenho 12 pessoas e fora o resto, mas não é fácil. Cada cabeça pensa de uma forma, as pessoas cobram da gente, mas dura coisa pedir-se ao Senhor. Mas já que pedimos, já que estamos aqui, temos que fazer a vontade de Deus. E você também como servo, no dia que nós aceitamos Jesus, nós assumimos esse compromisso de servir ao Senhor, de estar ao lado de Deus, né? De estar ao cuidado do Senhor, de estar debaixo das mãos de Deus. E nós confiamos nesse poder, nós confiamos nessa graça, porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Isso que o Senhor tem para você hoje, porção dobrada, alegria, paz, perseverança, amor, gratidão. Isso Deus tem para a sua vida. Agarra, pega e vai com a sua bênção, vai com a tua força. Quão poderoso é o Senhor. Amém? Não esqueça que você é impressão digital de Deus e que Deus te ama, que Deus tem uma bênção para você, seja no ministério, seja na limpeza da igreja, seja ajudando alguém, seja como for, dando um abraço, mandando uma mensagem. Há tantas coisas que podemos fazer, né? De bom, tão gostoso isso, né? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, cobre com o sangue de Jesus as nossas vidas, opera, abençoa cada um de nós. Possamos alcançar a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre nós, que sejamos ousados em falar e anunciar a Tua palavra. Dá-nos amor, dá-nos graça, dá-nos a cada dia mais paz, Senhor. Ajuda-nos a vencer, em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.